Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos só tirar aqui um pouquinho o Danilo. Antes de tudo eu vou. Oi, gente. Eu vou colocar aqui o título pra gente manter fixado aqui. Chamando o Dan aqui. Oi, Danilo. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bom? Então tá bom. Gente, antes da gente começar, eu queria agradecer quem já tá aqui com a gente e falar pra vocês. Primeiro, me apresentar, eu sou a Tatiana, eu sou doutora pela USP em entomologia. Eu fui orientada do professor Dr. Danilo Bosco, que está aqui com a gente, e também da professora Blandina Viana, que foi minha orientadora e que dirige o LABEA, que é o Laboratório de Biologia e Ecologia de Abelhas. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite que a Bland fez para a gente, e dizer que esse projeto faz parte, né, do projeto de Ciências Cidadã, que é do Guardiões da Chapada, que faz parte também do Instituto Nacional de Pesquisa em Estudos Intertransdisciplinares em Ecologia e Evolução, que é o INCT-INTRI, que a ideia desse projeto todo, na verdade, é divulgar conhecimento científico, principalmente aquele que foi gerado pelo Polinfruit, que é um projeto também de polinização e conservação de polinizadores e agroecossistemas, e porque a gente acredita que essa é a nossa responsabilidade social enquanto cientistas, né, falar do trabalho que a gente faz. E que essas lives vão estar acontecendo todas as quintas-feiras, às 5 da tarde. Então, se vocês quiserem ver e chamar amigos, família, vai ser muito legal. Então, Dança, quer se apresentar? Oi, bom dia. Agradeço todo mundo que está aqui. Oh, peraí, tem um probleminha agora. Agradeço todo mundo que está presente aqui hoje assistindo a gente. Vê aí onde será que está Dan. Oi, Dan. Voltamos? Voltamos, acho que sua internet caiu. Eu não sei se foi a minha ou a tua. Deu alguma falha aqui. Mas tudo bem. Ah, Já é? Ah, tá. passou. Então, não, voltando. Vou agradecer a presença de todo mundo. Como a Tati falou, esse é um evento que está acontecendo todas as quinta-feiras. E ele é bastante importante para a gente divulgar a ciência que a gente faz, né? Eu sou Danilo Bosco, eu sou professor da UF de Ribeirão Preto e trabalho com ecologia de paisagens, ecologia espacial, né? Nossas pesquisas, a gente avalia como que a organização dos ambientes, a organização espacial dos ambientes influenciam sobre polinizadores e serviços ecossistêmicos, com o intuito de encontrar maneiras de prover melhores serviços, né, ecossistêmicos para as pessoas como um todo, né? E, ao mesmo tempo, prover conservação de biodiversidade. E
Então, esses eventos são bons para a gente discutir sobre isso com um público mais amplo, né? Fora da academia e tal. E o tema de hoje é exatamente como desenvolver paisagens amigáveis a polinizadores e boas para pessoas, né? Então, a ideia desse tema é como discutir o que nas pesquisas tem mostrado de como a gente fazer ambientes que preservem os polinizadores, mas também sejam bons para as pessoas, ambientes que consigam congregar a vida humana e a preservação ambiental de forma a ser positiva para os dois lados, né? A gente tentar quebrar essa dualidade que eu acho um pouco artificial de que ou você tem desenvolvimento humano ou você tem preservação ambiental, né? A ideia é a gente tentar discutir um pouco que as duas coisas podem andar juntos e é até melhor quando elas andam juntas. Então, a pergunta central que a gente tem assim é por que que a gente precisa pensar em paisagens amigáveis aos polinizadores e como que isso se relaciona, como elas são amigáveis para as pessoas que moram nesses locais, né? E é bem legal falar isso porque a tese de Tatiana, que eu orientei, né? A tese de doutorado de Tatiana foi bem sobre isso, né, Tati? Você não contaria um pouquinho da tua tese? Sim, sim. Eu acho que a coisa que baseou principalmente a tese tem muito essa relação da relação entre a produção agrícola, especialmente, né, a produção de alimentos, que é o que a gente trabalhou mais, com os serviços ambientais. Isso porque, só para falar um pouquinho, a gente sabe que todo mundo já falou disso um pouco, mas a importância dos serviços ambientais para as pessoas é de altíssima relevância, tanto que a gente chama de serviços, né? Serviço do ponto de vista antropocêntrico mesmo, porque são as coisas que a paisagem, que a natureza consegue fazer pela gente. E nessas coisas a gente pode colocar diversos exemplos, por exemplo, a qualidade da água, a qualidade do ar, a regulação climática e a polinização, que é o nosso tema de maior interesse aqui. Então, pensando nisso, a gente também fez essa pergunta de por que a gente precisa pensar numa paisagem que é mais amigável para polinizadores. E a resposta que a gente tem, principalmente, é essa de que a polinização é tão importante, tanto na regulação, na reprodução vegetal, tanto nos vegetais que são cultivados, quanto naqueles que são de ambiente nativo, que, que se torna uma coisa indispensável para a humanidade, a gente pensar nisso, né? E, além disso, uma paisagem que não seja amigável aos polinizadores no geral, ela pode ser danosa para as pessoas também, especialmente por causa da falta de segurança alimentar, se você pensar que os polinizadores são grandes fontes para a gente de um serviço super importante. Você quer fazer algum comentário? Não, sim. Então, para a gente começar a nossa conversa, assim, né, eu acho que é importante a gente pensar como que as paisagens são hoje, né? E as paisagens, eu estou pensando, né? Paisagem é uma palavra que a gente fala e ela suscita muitas coisas diferentes nas pessoas, né? Fala paisagem, a pessoa pensa num quadro, em uma vista bonita, né? E a gente, quando está falando de paisagens aqui, na verdade, a gente está falando de como que os ambientes estão estruturados no espaço, né? Então, a gente assume que você tem um certo ambiente de espaço, digamos, uma floresta, e ao lado dela possa ter uma plantação ou um pasto, uma cidade, e dependendo como esses ambientes estão distribuídos no espaço, isso vai alterar os fluxos biológicos que existem ali, vai alterar a sobrevivência das espécies, vai alterar a própria provisão de serviços ecossistêmicos, né?
alterar a própria previsão de, dos polinizadores e de outros organismos que possam estar circulando entre esses ambientes, né? E daí isso muda como que os serviços ecossistêmicos são percebidos e como que as pessoas interagem com isso. E atualmente, desde, digamos, desde o começo do século XX, a forma de produção que se tornou comum no mundo é uma produção de intensificação de uso da terra, né? É uma forma de produção de áreas agrícolas cada vez maiores, com cada vez mais uso de insumos e de maquinário, né? E isso levando a paisagens que são estruturadas em muitas partes do mundo, que são estruturadas por áreas muito extensas agrícolas e que não possuem nenhum outro tipo de ambiente no meio dessas áreas, né? Então, se você pegar aqui no interior do estado de São Paulo, bem onde eu estou, por exemplo, você tem extensas áreas dominadas por um único cultivo agrícola, né? E não existe florestas ou nem pastos entre os cultivos, né? Então, uma homogeneização bem grande das paisagens. E a questão que a gente colocou nas nossas pesquisas é: será que isso é bom para os serviços ecossistêmicos e para a biodiversidade e para o retorno que esses processos dão para os seres humanos, né? E a ideia das pesquisas que a gente tem desenvolvido, que envolve inclusive a tua pesquisa, né, Tati, é de tentar acessar e comparar isso com outros lugares onde a paisagem é estruturada de outra forma. Como, por exemplo, mais próximo da cidade de São Paulo, onde nós temos uma paisagem mais diversa, né? Não só porque você tem mais áreas urbanas, mas porque você não tem a dominância de um único cultivo, né? Você tem vários cultivos e eles não são dominantes como cana-de-açúcar aqui na região onde eu estou, em Rio Grande Preto. Eles cultivam, na verdade, hortaliças e verduras e boa parte do alimento que chega na mesa das pessoas, né? E daí nas pesquisas a gente resolveu perguntar que tipo de paisagem, né, é melhor para os polinizadores e para os serviços de polinizações, as paisagens mais homogêneas ou as paisagens mais diversas. Uhum. E é esse tipo, daria um tipo de uso da terra mais sustentável ao longo do tempo. E como essas paisagens poderiam afetar os polinizadores. Sim. E o que a gente tem encontrado é que as paisagens mais diversas, né, com mais tipos de ambientes distribuídos pela paisagem, tendem a ter mais polinizadores e que conseguem chegar nos cultivos e fazer o processo de polinização, entregando o serviço de polinização em comparação às paisagens mais homogêneas, né? Isso a gente tem vários estudos que têm demonstrado que o sistema funciona nesse sentido. A gente precisa de paisagem, para o serviço de polinização funcionar direito, a gente precisa de paisagens que são mais diversas.
significa que elas têm mais ambientes e que se intercalam no espaço mais rapidamente, né? Então, você tem um cultivo, aquele cultivo não é o lote do cultivo não é super extenso, porque do lado dele já tem talvez um pasto, que é cheio de flores, e ali logo depois tem uma zona de floresta, que é onde os polinizadores nidificam, onde eles moram, na verdade, eles saem só para ir para os pastos e para os cultivos para se alimentar e voltam. Uma paisagem com essas características, em que os lotes são menores e se alternam, porque logo depois da floresta e logo depois do pasto você vai ter outro cultivo e outra floresta e outro pasto, e isso aumenta, isso melhora, aumenta as populações dos polinizadores e ajuda com que os polinizadores cheguem no centro dos cultivos e façam a polinização neles. Então, não só conserva os polinizadores, mas também ajuda a aumentar a produção daqueles cultivos que necessitam de polinização, como as frutas e produção de algumas grãos, algumas sementes que a gente tem, hortaliças como tomate, pepino, abóbora e outros que se beneficiam bastante desse serviço, né? Uhum. Além também dos animais que fazem controle de pragas, né? Por exemplo, porque tem um trabalho que, inclusive, é desse grupo de pesquisa, do ABEA, do Coutinho e Colaboradores, que testou nidificação, testou abundância e riqueza de vespas, que são inimigos naturais de pragas agrícolas. E eles viram que, em escala local, tem uma relação positiva entre a quantidade de cultivo presente e a presença desses inimigos naturais das pragas agrícolas, quando em presença de paisagem natural. Então, essas paisagens que estão intercaladas, né, com o cultivo, com a paisagem natural, oferece vários outros serviços, inclusive além da polinização, que nem o controle de pragas, né? Isso se torna importante porque eu já escutei falando assim, não, mas tem cultivos, por exemplo, a cana que não necessita de polinizador, mas ela necessita controlar praga também, né? E muitas Uhum. pragas são, por exemplo, elas são lagartas de mariposas, de borboletas, né? Que está vivendo, e alguns outros animais, e que essas vespas, elas acabam predando essas larvas, e que são exatamente as larvas, né? Não, em geral, não os adultos, mas as larvas que pegam os, essas pragas, mas são as pragas, e essas vespas, elas ajudam a controlar, né? Mas para isso acontecer, você precisa ter um lugar onde as vespas nidificam, né? Onde elas fazem ninho por perto, né? E Uhum. isso, em geral, são nas áreas naturais. Então, ter áreas naturais por perto ajuda no controle de praga. Daí você leva a menos uso de agrotóxicos, por exemplo, né? Na necessidade de controlar a praga. Que é um sistema que chama manejo integrado de pragas, né? Manejar a praga sem necessariamente usar só veneno, mas utilizar todo o contexto onde o cultivo está, para que aquele contexto ajude a já manejar a praga, né? Então, utilizar outros artifícios que não apenas veneno para controlar a praga, né? Isso é bem interessante também em algumas pesquisas do nosso grupo que a gente tem em Sergipe, no interior de Sergipe, onde pesquisa muito a produção de goiaba. E a gente percebeu lá que as aves, né, que a presença de manchas, né, de locais, de áreas naturais de caatinga entre os cultivos de goiaba no interior do Sergipe, aumenta a quantidade de aves também dentro dos cultivos. E aves, assim como as vespas, são grandes predadores de pragas dentro do cultivo. Então, eles acabam se alimentando das pragas sem se alimentar, né? Aves insetívoras, então elas não se alimentam da produção da goiaba, né? Pouco acontece disso, mas acabam
é, podem acabar se alimentando das pragas. E para que isso aconteça, você precisa ter um lugar onde elas vivem ali próximo, elas estão circulando entre esses ambientes. Então, Uhum. tudo indica que que a gente precisa de paisagens mais diversas, né? E que os ambientes sejam mais próximos, mais intercalados, para a gente ter o serviço ecosistêmico sendo entregue. Paisagens mais homogêneas dificultam isso porque o local onde os provedores de serviços ecossistêmicos estão, então, podem ser muito longes, e daí você tem o serviço na borda, na beirada dos cultivos, mas lá no meio do cultivo onde estaria a maior parte da produção, você não tem, né? Isso Sim. tem consequência para os serviços, mas também deve ter consequência para as pessoas, né, Tati? Ah, sim, né? Com certeza. Tem diversos fatores que a presença de área natural ajuda bastante aí, a sobrevivência das pessoas, inclusive, na verdade, assim, a qualidade de vida das pessoas tem diversos indicativos que melhoram com a presença de áreas naturais. Mas uma das coisas assim mais importantes é que esse tipo de manejo que prevê uma quantidade maior de áreas naturais, como inclusive o Jeff comentou aqui embaixo agora há pouco, áreas mais heterogêneas, né, que é a grande questão dos cultivos que são mais amigáveis, eles são positivos para as pessoas de diversas maneiras. Então, pensando, por exemplo, ainda no controle de pragas, você ter um produtor rural que não precisa entrar em contato com veneno, com agrotóxicos, é muito vantajoso isso a longo prazo, né? Especialmente porque o produtor, ele lida com aquilo diariamente, é uma questão de manejo deles. Agora, porque de vez em quando a gente escuta que, mas cultivo convencional, se você lavar, tá tudo certo. Primeiro que a gente sabe que não funciona assim, e segundo que não é só, tem a questão do consumidor, mas a questão do produtor que está em contato com aquilo diariamente é muito, não é vantajoso, não é interessante para eles. Então, talvez além de tudo, da manutenção dos serviços ecossistêmicos, ter um tipo de manejo, um tipo de cultivo, um tipo de paisagem que permite com que essas pessoas não estejam tão em contato assim com agrotóxicos é bastante interessante também. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, Karen perguntou, né? Isso também pode ser feito dentro dos cultivos. Eu acredito que ela está se referindo a colocar os ambientes, outros ambientes dentro dos cultivos, né? É o que eu compreendo da pergunta. É, na verdade, pode sim, né? Porque, na verdade, o que você faz é colocando outros ambientes dentro dos cultivos, você está tornando o ambiente, o contexto como um todo mais intercalado, né? Então, você o, está diminuindo o tamanho do lote, né? O que a gente fala, assim, é que não é diminuir a área cultivada, mas é reduzir o tamanho dos lotes, né? Em vez de serem lotes enormes, infindáveis de cultivo, é que esses lotes sejam intercalados por outros ambientes, né? Que seria Uhum. mais ou menos isso, colocar outros ambientes no meio do cultivo. E no final você tem uma paisagem mais diversa e mais conectada, porque daí também os ambientes naturais que precisam se conectar para compartilhar populações, compartilhar compartilhar indivíduos e a comunidade biológica que está neles, eles também estão mais próximos entre si, e isso faz com que essas populações sejam mais estáveis ao longo do tempo. Né? Interessante que tem também, a gente tem outros estudos que tem uma outra tese que acabou de ser defendida, que é do Eduardo Moreira, e ele tentou avaliar como que essa heterogeneidade interage com a produção ao longo do tempo. Então, não é só uma heterogeneidade espacial, mas uma heterogeneidade temporal. Né? E, em resumo, o que está lá é que as paisagens mais heterogêneas, elas, elas têm uma heterogeneidade espacial e por elas terem diferentes ambientes,
e esses ambientes terem flor e terem diferentes recursos em diferentes épocas do ano, eles fazem com que você tenha uma estabilidade maior para os polinizadores e para quem controla a praga. E, e daí, ao longo do tempo, paisagens que são mais heterogêneas levam a produções agrícolas mais estáveis do que paisagens mais homogêneas, que levam a produções agrícolas que flutuam mais. Em um ano ele produz mais, no outro ano produz muito menos. Né? Isso nas paisagens mais homogêneas. Nas paisagens mais heterogêneas, a produção agrícola é mais estável, ela de um ano para outro ela é bem parecida. E isso daí, ao longo de vários anos, faz com que a produção agrícola das paisagens mais heterogêneas acabe sendo maior do que a das paisagens mais homogêneas. Porque como elas têm grandes flutuações, apesar de ter anos de ganho grande, ela tem anos de grandes perdas. Isso faz com que todo aquele ganho vá embora ao longo do tempo. Então, essa heterogeneidade também dá estabilidade para a conservação desses serviços, dessa biota, e para a produção agrícola também. Né? E mais estabilidade até para o sustento das famílias que fazem isso, né? Que estão ali lidando com essa produção. Mas uma coisa legal que eu acho, Tati, eu gostaria que você comentasse, é que na tua tese você não só avaliou as paisagens, isso é algo que a gente pode falar depois, essa dinâmica das paisagens, que você também avaliou, mas você avaliou também, você foi lá conversar com os produtores agrícolas e, e interagiu, entrevistou eles e tentou identificar como é que eles percebem tudo isso também, né? Inclusive, desde perceber o tamanho do lote, perceber a importância da floresta e o que influencia eles a plantarem alguma outra coisa ou removerem uma parte de floresta ou conservarem ela e como que eles se relacionam com o uso de agrotóxicos. Tá? Você fez um trabalho bem interessante com isso, tá? Assim, eu acho que se relaciona na outra ponta disso, que a gente está falando dos serviços, e a outra ponta agora é a paisagem ser boa para as pessoas também, né? Então, como é que ele se relaciona que você viu também na tua tese, por exemplo? Sim. Na minha tese, a gente queria entender, a princípio, alguns fatores que interferiam nas pessoas escolherem plantar de uma maneira ou de outra. Então, a gente foi até o campo e conversou com produtores de 9 municípios aqui perto da cidade de São Paulo, mais ou menos na região de Atibaia. E aí a gente foi atrás de produtores que eram agrícolas, convencionais e produtores orgânicos, assim, na verdade, tanto orgânicos como quem tentava, na verdade, fazer produção agroecológica em algum nível. Eram paisagens que tentavam ser mais amigáveis. Então a gente foi conversar com esses produtores para saber deles como é que era o manejo, como é que era o dia a dia deles, e por que que eles tinham escolhido, na verdade, plantar de uma maneira ou de outra, se tinha relação com o lucro específico dos que eles conseguiam com um tipo de produção ou outro. E os dados que a gente teve, na verdade, foram bem interessantes, porque, para mim, eu, quando comecei a trabalhar com isso, imaginei que o lucro ia ser uma das coisas mais importantes. Porque eu, pensando de fora, se eu fosse abrir uma lojinha de pastel ou uma lojinha de esfirra e a lojinha de pastel me desse o maior lucro, eu ia ficar ali, tudo bem. Analisando, a gente viu que, na verdade, o lucro é muito parecido, porque as pessoas com quem eu conversei eram todas pessoas de agricultura familiar, que tinham lotes, porque é uma característica dessa região, assim, são todos lotes que são diversos, que são pequenos, por causa que é uma região montanhosa, uma alta quantidade de mata atlântica. Então, tem uma característica específica já de não conseguir ser um grande agrobusiness, por exemplo. Não dava para ter uma super monocultura nessa região. E aí, conversando com esses produtores, uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, é que, especialmente com o produto orgânico, todos eles já tinham, eles sabiam o que que era, sabiam como que funcionava um polinizador, por que que a gente tinha que conservar, por que que fazia sentido plantar sem agrotóxico,
para eles isso estava muito claro. O problema que eles tinham com isso, na verdade, tinha muito a ver com incentivos, financeiros e com a certificação, que era mais complicado. Mas os produtores, no geral, sabiam muito bem, assim, o que eles estavam fazendo e eles tinham um interesse, em produção orgânica. Até porque o valor agregado do produto orgânico é maior. Então, se você produz um morango orgânico, ele vai te dar uma quantidade maior de trabalho, uma quantidade de manejo, diferente, porque você vai controlar a praga de uma maneira diferente, etc. Só que, primeiro que você vai ter garantia de venda, porque pelo menos os produtores orgânicos dessa região que a gente trabalhou, eles todos faziam parte de associações de venda de orgânicos, então eles tinham essa certeza que depois, quando terminasse a safra, o produto deles ia estar vendido. Eles até me diziam, nem compensa a gente querer produzir muito, igual produziria uma pessoa de convencional, porque produzir mais não quer dizer que a gente vai ganhar mais. E mesmo assim, mesmo com os produtores convencionais, poxa, ralando, assim, dando duro, produzindo o máximo que eles conseguiam do jeito que dava e com todos os insumos, o lucro era muito parecido, no final das contas. Para a gente foi muito interessante ver isso, assim, e também coisas relativas ao uso de agrotóxicos que são muito negativas, né, para eles. Então, a gente ouviu muitas histórias, na verdade, sobre alguém um senhor, por exemplo, me falou que ele decidiu que ele ia plantar orgânico porque ele trabalhava numa fazenda convencional e ele viu que o chefe dele falava assim: não, a gente tem que vender esse tomate. E eu colocava um montão de produto químico no tomate, um montão de agrotóxico e vendia assim mesmo. E ele ficou muito assustado com aquilo, pensando no mal que isso podia fazer para as pessoas, porque a gente não tem fiscalização suficiente que garanta que o uso de agrotóxicos está sendo feito de maneira adequada, né? Então, ele decidiu que ele ia produzir orgânico sem veneno do jeito que ele conseguisse fazer. E aí, quando a gente conheceu, ele estava produzindo orgânico já fazia um tempo e estava muito bem. Então, a gente acredita muito que o cultivo orgânico é uma maneira, assim, aliada a essa estrutura da paisagem, de uma maneira de fazer com que as paisagens sejam mais amigáveis. E isso pensando também, porque cultivos orgânicos dessa região especial, eles têm muita diversidade, né? Ninguém vai plantar só alface. As pessoas vão plantar alface, lixia, tomate, vão plantar uma diversidade grande de coisas que ao longo do ano vão dar florações em momentos diferentes e que isso ajuda também a manter os polinizadores ali funcionais em toda a região, pensando em escala não só local, mas da paisagem. Ter uma paisagem que não tenha tanto risco assim para as abelhas, para as vespas, é bem interessante para os polinizadores no geral. É, e isso que você falou é interessante porque a gente tem também, né, outros estudos do grupo na Chapada Diamantina com café, né, e que se comparou também o cultivos de alto impacto ambiental, de baixo impacto ambiental, não necessariamente orgânicos e tradicionais, mas existia todo um gradiente no tipo de manejo. Mas o que a gente viu lá é que os cultivos de baixo impacto tinham uma, um efeito muito positivo na produção e no ganho, né, não só na produção, mas também no lucro, né, no ganho financeiro de quem estava produzindo, principalmente quando as paisagens eram mais heterogêneas e mais intercaladas com ambientes agrícolas, né, com ambientes naturais, né? A Chapada Diamantina isso daí para o café, né? Então a produção de café de baixo impacto ambiental ele aumentava o valor agregado e melhorava em até 30% o ganho sobre as sacas de café. E isso se dá, tem todo um gradiente, né? Se dá principalmente quando o cultivo estava num local em que a paisagem é mais diversa e que pode prover mais produção consistente, né? Então, você tem ali uma paisagem em que você está usando menos agrotóxico
e você tem uma paisagem que proporciona que polinizadores e controladores de pragas, outros serviços ecossistêmicos, de fato, cheguem dentro do cultivo e entreguem o serviço ecossistêmico de forma que você realmente não precisa colocar o agrotóxico. Na verdade, nesse contexto, se você colocar o agrotóxico, talvez você remova exatamente quem vai polinizar o seu cultivo, quem vai controlar a sua praga, e daí a produção pode cair. Né? Nesses contextos, se você não fizer isso, você pode ter um ganho maior, né? Fazendo, tendo práticas de manejo que são menos agressivas ambientalmente. Né? E isso foi bem interessante, bate bastante com o que você viu aí, que foi, eu não lembro se você colocou, mas foi no cinturão verde de São Paulo, né? No cinturão de produção de alimentos de São Paulo, que foi ali na região da Cantareira, né? Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, toda aquela região que produz boa parte do alimento que vai para a Grande São Paulo, né? Então, você estava, na verdade, trabalhando com produtores que, que, que provém para o CEAGESP de São Paulo, que é o maior centro consumidor do país, né? Então, Sim. e é interessante porque a gente também tem outras coisas, e semana que vem eu acho que vai ser falado em mais detalhes isso ainda pela professora Fabiana na live da semana que vem, mas a gente fez estudos, né, mandados por ela lá em Sergipe, né, e estudos, entrevistas semelhantes com os produtores lá. E o interessante que eu achei lá é que a adoção de práticas mais amigáveis e de tratamento da paisagem de forma mais amigável, para prevalecer uma paisagem mais diversa, eles estavam lá ligados não tanto aos mesmos fatores que você encontrou aí, mas aos fatores de acesso à informação. Hum, Então, lá o problema não é, o problema é todo mundo também tem um ganho bastante parecido, mas as pessoas que tinham mais acesso à informação, ou seja, que estavam envolvidas numa associação rural, e tinham acesso a, a cursos de extensionistas agrícolas, tinham acesso à internet. Essas pessoas com mais acesso à informação e mais informadas, elas tinham maior tendência de tomar a decisão de manter áreas naturais perto de seu lote, usar menos agrotóxicos e de passar a querer utilizar os serviços ecossistêmicos, né? Que me parece que na região de São Paulo isso é um ponto superado. A informação existe, você sim. vai para um outro ponto que é como que eu me estabilizo aqui. Enquanto que no interior do Sergipe, a impressão que a gente tem é que a informação ainda precisa ser estabelecida com as pessoas. Na hora que elas veem isso, elas compreendem e elas utilizam esse conhecimento para mudar suas práticas, né? De uma prática mais tradicional que pode ser ambientalmente pior para uma prática um, ambientalmente melhor e que é no final melhor para as pessoas, né? Acho que esse Sim. melhor para as pessoas dele se dá não só na produção, né? Produzir mais e conseguir vender melhor e ter seu ganho melhor, mas também em qualidade de vida, né? Você tem menos contato com vários produtos que são já na embalagem deles falando que eles são tóxicos, cara que tem menos Uhum. contato com isso. Eu lembro das tuas entrevistas que você fez de gente relatando que depois de usar os produtos ficavam doentes por um tempo, né? Uhum. Ah, é, a gente teve, na verdade, diversas pessoas falando da toxicidade, do irmão que ficou doente, do primo que teve câncer, que eles tinham certeza que tinha relação com a quantidade, com o uso dos agrotóxicos que eles faziam. É, mas isso que você comentou
técnicos. Quarentena é assim, internet de casa, complicado. Deu uma Voltou? falhada aqui, mas tudo bem. Voltei. É. Sim. Ah, então tá bom. O que que eu estava falando, né? Sobre Joanópolis. Você estava falando sobre informação. E Joanópolis era bem legal porque tinha uma política de pagamento por serviços ambientais lá que fez muita diferença na vida da população, tanto dos produtores convencionais quanto dos orgânicos, enfim, que foi uma política de produtores de água. Então, as pessoas lá de Joanópolis, elas tinham um incentivo financeiro, elas recebiam um pouquinho de dinheiro por manter as áreas de entorno das nascentes com vegetação natural. Além disso, as pessoas que fizeram, que implementaram esse PSA, nessa política de pagamento por serviços ambientais, eles fizeram uma porção de cursos, de aulas, para as pessoas entenderem o porquê é que ela estava fazendo, conservando água. E todas as pessoas com as quais a gente conversou, todos os produtores de Joanópolis, eles davam muito valor para esse trabalho que eles faziam. Eles viram acontecer isso de que num segundo uma nascente não tinha, era muito fraquinha, não sei, e no segundo seguinte, lá depois, né, de um tempo aí mantendo a vegetação, que tinha funcionado, que eles tinham um corpo de água potável, que ajuda inclusive na regulação ali, térmica das áreas de cultivo deles mesmo. Então fez muita diferença essa informação, eles terem ido lá e conversado e tal. O que eu acho que também é responsabilidade governamental, né? Isso de ter esse tipo de política que consegue levar para as pessoas tanto a informação quanto os subsídios para elas conseguirem fazer um tipo diferente de manejo da paisagem agrícola. Isso é interessante. Tem uma pergunta aqui que eu estava vendo aqui, do Louca das Abelhas, adorei o nome. Ela pergunta se, além das mudanças do manejo de plantação orgânico convencional, alguma outra resistência contra o desenvolvimento de paisagens mais amigáveis, né? E cai nisso que você estava falando, né, Tati? Acho que uma grande barreira é a questão de política pública para fazer isso, né? Porque uma pessoa que tem um lote pequeno, uma fazenda pequena, ele pode, dentro da fazenda dele, fazer alguma coisa. Mas o problema maior é das paisagens como um todo. Isso suplanta muito esses que, porque mais de 80% da produção do alimento que está na nossa mesa no Brasil mesmo é produzido por agricultura familiar de pequenas propriedades, né? E, e o problema é que esse cara ele pode manejar a terra dele, mas a terra dele como um todo é pequeno, né? Então, para você ter essa mudança na paisagem, você precisa de políticas públicas, né, políticas gerais que favoreçam essa mudança na paisagem. Então, que favoreçam, por exemplo, essa de Joanópolis, que era uma política de pagamento de serviço ambiental focado na produção de água, porque ali eles estão bem no centro da nascente do sistema Cantareira, que vai abastecer a Grande São Paulo. Então, eles incentivavam as pessoas a recompor as áreas de floresta ao longo dos rios. E aquilo fez uma mudança grande na paisagem, como a tua tese mostra. Você fez uma avaliação histórica das paisagens, e você conseguiu mostrar que as paisagens foram ficando mais diversas, principalmente naquela região. Joanópolis foi ficando mais diversa nos últimos 30 anos. A tua tese você consegue mostrar isso. Então, esse tipo de coisa torna as paisagens melhores. Então, outros incentivos para que as pessoas mudem a forma de organizar os espaços, os ambientes, né? E tratem isso de outra forma, de forma geral, não uma única pessoa, um único proprietário de terra, mas todo mundo que está em volta dele. E isso demanda política pública, né? Demanda política que favoreça isso, que se faça política que favoreça cooperativas que vão trabalhar para fazer isso em conjunto e melhorar a condição desses sistemas, né? Levar eles a outro patamar de diversidade ambiental. Então, a gente vê em alguns lugares, como foi nessa região da Cantareira, uma tendência disso acontecer. Sim. E a gente...
mas outros lugares a gente não vê porque a política pública não está lá, né? Um produtor só não faz isso. Precisa conectar todo mundo no esforço. E eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem atualmente. Que favoreçam isso nos lugares onde isso tem que ser favorecido. A gente tem, inclusive, agora, estamos montando projetos para fazer, né? O Estado de São Paulo está interessado em encontrar soluções para isso. A gente está concorrendo para um projeto em que, se for aprovado, a gente vai estudar exatamente onde seriam as regiões de São Paulo que necessitariam dessas políticas públicas e como elas deveriam ser feitas com base científica, biológica, como elas deveriam ser feitas, né, dar propostas de como elas deveriam ser feitas para quem toma a decisão poder tomar a decisão em cima disso. Então, acho que esse é o maior empecilho que a gente tem hoje em dia para esse tipo de incentivo. Assim, com certeza. E também porque é muito importante que a comunidade científica também tenha essa oportunidade, né, de falar o que a gente sabe e o que a gente conversando com os produtores, que existe essa ponte, né, entre os interessados aí em paisagens que sejam mais amigáveis. E também é importante saber que tipos de políticas públicas diferentes geram resultados diferentes. Então, por exemplo, esse tipo de pagamento por serviço ambiental, a gente sabe que ele pode ser, ele é ótimo e ele deve ser feito, mas ele não pode ser feito sozinho, porque nas experiências que a gente tem visto, que os trabalhos científicos têm visto, esse pagamento dura só, assim, o resultado positivo, na verdade, dura até quando acaba o projeto. Porque a pessoa, apesar de todo o interesse, assim, como na parte de Joanópolis eles tiveram toda uma coisa de educação, de conversa, de estabelecimento de comunidade associado, talvez esse não seja o caso. Mas tem outros casos em que as pessoas só são, por exemplo, incentivadas a manter uma quantidade de floresta na sua região. E nada é feito além disso, quando acaba o incentivo, as pessoas costumam parar, porque elas estavam praticamente vendendo um serviço, né? É por isso que precisa ter outros tipos de política também, como políticas legislativas que façam com que as pessoas tenham uma certa obrigatoriedade de fazer determinadas coisas. Isso também é responsabilidade do poder público. Mas claro que a gente acredita sempre mais no incentivo do que na estratégia de comando e controle. Só que elas têm funções diferentes e as duas eu acredito que devem ser usadas conjuntamente, né? Para a gente conseguir mudar a nossa situação atual. Existem alguns choques nisso, né? Porque você pega, por exemplo, os incentivos os financiamentos agrícolas, né? Os financiamentos comuns agrícolas tem muitos que eles obrigam o uso do agrotóxico. Né? Então, pega o financiamento se ele fizer a aplicação dentro de um certo programa, né? E daí ele barra, por exemplo, o cara parar de usar agrotóxico. E essas coisas elas levam, né? Como que o campo funciona. Porque o cara precisa do financiamento. Então, umas opções, além, por exemplo, do serviço de pagamentos ecossistemas, é você financiamentos agrícolas que incentivam o cara a mudar a paisagem dele. Né? Então, financiamentos que são financiamentos baseados mais em economia verde e baseados mais na provisão de serviços ecossistêmicos, que poderiam mudar isso daí, né? Que eles não proíbem o cara de utilizar o agrotóxico se necessário, porque não é que o insumo agrícola é ruim per se. É bom que tenha utilizado, né? Ele tem que ser utilizado na carga correta e quando necessário. Se você puder diminuir o uso dele, é bom porque você diminui os impactos, é bom porque você diminui o custo da produção, e se você, por exemplo, nos incentivos de financiamento agrícola, colocar incentivos para a recomposição da paisagem, mudanças desses hábitos, é uma outra via, né? Além dos incentivos de conscientização, né? De você mudar a cultura, porque eu acho que também a gente viu que tem, nesse tese, inclusive, fatores associados à cultura, né? O cara, eu planto desse jeito e trato a paisagem desse jeito porque meu pai fazia, que aprendeu com meu avô, né? Então a gente detectou, na tese detectou isso, e que isso são coisas que funcionavam lá atrás quando estava menos alterado, mas que hoje talvez são barreiras culturais
também precisam ser acessadas, né? Assim, legal, que eu vou plantar assim, mas o contexto em que você planta mudou, né? Eu vou plantar assim, mas na época tinha muito mais floresta em volta, então compensava. Agora você não tem tanto, então você tem que fazer alguma coisa com a paisagem para você poder plantar de outro jeito, vai ser melhor, né? E conseguir conversar isso com as pessoas também. Porque existe um fator cultural bem forte, nós temos que concordar com isso. Acho que você viu isso, né? As coisas Claro. Eu vi, assim, um fator forte, cultural, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente viu é uma questão de segurança mesmo. Porque que eu acho que isso também tem a ver com fatores culturais, né? Porque uma das coisas que a gente identificou é que produtores que tinham a própria posse de terra, que eram proprietários mesmo, eles costumavam fazer convencional e os orgânicos costumavam ser arrendatários, parceiros, eles tinham outro tipo de sistema de posse. O que faz a gente pensar muito em segurança mesmo, porque se o meu avô tinha aquela terra e meu pai planta nessa terra também, eu não vou querer correr risco de perder minha terra. E o produtor rural, ele vive daquilo, é um patrimônio, né? É uma coisa muito importante para ele. Então tem um fator cultural que é super relevante mesmo, porque é uma tradição passada, mas tem esse fator muito de o quanto eu posso arriscar com o patrimônio que eu tenho, com o patrimônio da minha família, que eu acho que precisa ser considerado também. Assim, o nível de risco dos cultivos não convencionais precisa ser menor para o produtor. Porque se você pensar do momento em que o produtor orgânico decide, vou ser um produtor certificado, até o momento em que ele consegue vender um produto orgânico, é um período longo. E esse período que a gente acha que precisa ter como se fosse um efeito buffer, assim, um abafamento, um pouco de incentivo para que esse efeito seja reduzido. Ou que houvessem também outras maneiras da gente lidar com isso, com talvez outro tipo de certificação, alguma coisa assim. Mas é, esse efeito. Oi? não, eu ia falar que, além disso, eu acho importante também o efeito associativo, né? Com Então, a gente certeza. está falando em mudanças na paisagem, e a mudança na paisagem demanda um esforço conjunto de todo mundo, né? Além de tudo isso, a importância das associações rurais bem informadas, que trabalham para esse contexto livre, né? É bem importante. Isso a gente viu bastante importante lá em Sergipe, e acho que na Bahia, em São Paulo, a gente não viu tanto a força das associações, mas lá tem um contexto em que os lotes bastante menores, né? Existe uma tendência à diversificação da paisagem, que a gente já vem de alguns anos, né? Um pouco por causa da política que a gente encontrou por lá, né? Então, esses contextos se interagem, eles se movem, e é aí que eu acho que está o ponto central de gerar essas boas para a conservação com os polinizadores e dos controladores de pragas e outros serviços. E são, acabam sendo bons para as pessoas também que estão lá dentro daquelas paisagens, né? Sim, com certeza. Então, é todo, como a gente viu em alguns comentários aí, tá, que a gente precisa realmente de um esforço conjunto para conseguir desenvolver essas paisagens que sejam mais amigáveis, que sejam mais interessantes e que sejam boas para as pessoas. Eu preciso, por causa do horário, porque faltam 5 minutos para a gente acabar a live, eu preciso falar para vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido até agora. E eu preciso pedir para vocês ficarem, porque no Guardiões a gente faz uma enquete depois, para que a gente entenda se vocês gostaram da live, se não gostaram da live, se precisam, se querem alguma coisa diferente. Então, só pedindo para vocês ficarem antes da gente finalizar No final, depois que a live fechar, vai aparecer uma enquete aí no Instagram nos do stories. Guardiões, nos stories, então respondam, por favor, a enquete. E essa live ela vai ficar disponível no IGTV também. E ela pode ser compartilhada com quem quiser, né? E daí uma outra interessante que eu vi aqui nos comentários, tal, existe acho que um efeito final de tornar as paisagens mais diversas também. Elas ficam mais bonitas.
Fica. Essa paisagem Parece relevante, mas tem uma importância muito grande isso. uma Valor importância muito estético é grande muito do que um importante. serviço epistêmico que é relacionado a valores estéticos e culturais, que isso, bom, existem muitos estudos em ecologia de paisagem que indicam que a diversidade da paisagem observada gera maior qualidade de vida por causa desse valor estético cultural dela. Então, quer dizer, vai bastante além também do serviço na produção, né? Vai além, vai no bem-estar das pessoas, que é algo que a gente acha que nunca pode esquecer também, né? Com E certeza. por isso que a gente colocou o título dessa live aqui como desenvolver paisagens amigáveis a polinizadores e boa para pessoas, né? Acho que a ideia é que essas coisas não são separadas, né? Conservação da biodiversidade e qualidade de vida e para as pessoas e produção agrícola e qualidade de vida nas cidades, tá tudo entroncado no mesmo sistema, né? Então, a separação, né? A separação, acho que a gente tem que entender que ela faz tudo parte da mesma coisa, a gente pode e deve fazer tudo junto. Tá certo. Gente, acho melhor a gente finalizar então, né, Dan? Porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Então, gente, muito obrigada de novo por Agradeço a terem todo mundo que assistido, veio, que viu? apareceu, comentou. Então é isso, gente. Muito Obrigado. obrigada de novo pela oportunidade também, viu? Agradeço aos guardiões que acompanham as lives. Se você é de semana que vem, é muito boa também. Vai ser bastante legal.